Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Está no ar o RuivoCast. Hoje vamos falar de saúde mental. Como anda a sua vida com a tecnologia? Você é um cara que vive acalmando as suas perturbações através de um estado de transe pelo celular, pela pornografia, na hora de dormir, no sono, na bebida, nos vícios de drogas? O que você tem feito para acalmar a perturbação mental? Você tem olhado para você mesmo, buscado entender as suas dores? Ou vive alheio a tudo isso? Não quer colocar a mão nas feridas? Não quer se retratar com pai, com mãe, com pessoas que passaram pela sua vida? Como fica seu campo energético em tudo isso? A sua psique, a sua cabeça, o seu pensamento acelerado, ansiedade, depressão, pensado tudo ligado no passado, fica preocupado. O ser humano chega até a capacidade de ter a preocupação. Ficar preocupado no presente por algo que não existe no futuro. Mostra o quanto nós precisamos evoluir como seres humanos. Estamos nesse transtorno que agora começou com uma epidemia, depois agora já virou uma pandemia. Ou seja, muito pior do que nós tivemos agora, esses anos parados aí por causa das doenças, do vírus, né? Quero falar o nome para não cortar, mas enfim, nós estamos doentes. Mais de 14 mil pessoas se mataram no Brasil até agosto, 1 milhão de pessoas no mundo. A gente está com o coração duro, enrijecido, sem compaixão, sem tempo para perdoar, sem tempo ou sem merecimento para amar, e muito menos o respeito com as pessoas e com nós mesmos. O RuivoCast hoje de saúde vai falar sobre a questão da influência da inteligência artificial, o que as redes sociais de fato têm nos prejudicado, e para isso trouxemos um graduado aqui em psicologia, que trabalha há muito tempo, também tem formação em filosofia, e vai ser um prazer poder receber este profissional que deixou o seu consultório hoje para dedicar tempo da sua nobreza de trabalho para compartilhar do seu conhecimento para todos nós. Está no ar o RuivoCast hoje Saúde Mental, e desde já peço um like para você. É a forma de contribuir com o nosso canal. Like, porque o like vai dar importância, vai chamar mais atenção da minha própria audiência, que são os meus assinantes do canal, para quem não é inscrito, e também vai mandar para outras pessoas que não estão no meu canal. Por gentileza, eu peço like, um comentário é importante, e compartilhar então melhor ainda. Está no ar o RuivoCast e você é o meu convidado especial. Ele é o Herman da Costa Oliveira, o psicólogo sorocabano. Seja muito bem-vindo, Herman. Olá, Alex. Você está bem? Tô bem, e você? É um prazer. Muito. Depois da pandemia não para mais. Não, depois da pandemia. Antes da pandemia nós já tínhamos, né, uma agenda significativa, muito razoável, né? Tendo em vista que eu trabalho só com adultos, né? Não trabalho com atendimento infantil, com crianças, mas depois da pandemia, né, e com a possibilidade do atendimento virtual, online, né, remoto, que a gente pode atender pessoas de outras localizações geográficas do Brasil, a agenda acabou aí tendo uma projeção muito maior do que se esperava. Então, é um motivo pelo qual a gente tem que se empenhar, pesquisar mais, estar atualizado para poder atender essa grande demanda. E tem sido muito bom. O Herman tem uma formação bem bacana, que é saúde mental pela PUC de Minas, sociólogo pela PUC do Rio Grande do Sul, sociologia. Isso é bacana, estudar um pouco, né, da sociedade, né? A psicanálise pela FAAP, psicanálise e saúde pelo Albert Einstein, está mestrando atualmente em ensino de saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein, é associado ao Rotary Clube de Sorocaba, do Granjaoga, um abraço à comunidade de lá, né? O sócio efetivo do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Então, você era um ouvidor do professor Adilson. Então. Adilson César. Puxa, inclusive, foi meu professor de História. Verdade. E até hoje, né? Inclusive, hoje, dia 6, é o aniversário de 120 anos de Aloysio de Almeida. Meu Deus. Então, hoje haverá uma missa às 6h30 da tarde, na nossa catedral, em homenagem a Aloysio de Almeida, e depois uma comenda de condecoração a algumas pessoas alusiva aos 120 anos de Aloysio de Almeida, que foi o fundador do Instituto Histórico, que hoje, há mais de 30 anos, né, é presidido pelo professor Adilson César. Deixa eu trazer o do professor Adilson César aqui. Adoro. Né? Isso. Falamos disso ontem. Verdade, eu estava com ele ontem, olha só. Depois você manda o telefone para a Priscila Guzmão.
E sócio efetivo da Academia de Letras aqui de Sorocaba, carteirinha número 33. Que é de Aloysio de Almeida também. Caramba! E atua desde a sua formação exclusivamente como psicólogo em clínica particular, orientado pela prática psicanalítica. A sua linha é Lacan. Na verdade, assim, né, eu trabalho com Lacan, né, que Lacan. é Lacan. Na verdade, há uma frase, né, entre os lacanianos que é o seguinte: uma vez lacaniano, sempre freudiano, né? Porque Lacan era um bom leitor de Freud, né? Perfeito. Então, ele mesmo diz que, na verdade, ele não criou nada além daquilo que já estava na obra de Freud, a não ser a refazer uma boa leitura que havia sido esquecida por algum motivo pelos pós-freudianos, e ele propôs uma ortodoxia, né? Ou seja, fazer uma leitura bem acurada, como ele diz, significante por significante da letra freudiana, numa valorização do simbólico, da linguagem. O que muda da psicologia para a psicanálise? A psicologia, ela é uma formação acadêmica, primeiramente. A psicanálise, ela é uma formação livre, ela não está associada ou atrelada a uma instituição de ensino superior, né? Ela parte da praxis onde você tem o reconhecimento dos seus pares. E é baseada naquilo que Freud colocou como o tripé, né? A análise pessoal, a supervisão e o atendimento clínico, né? A teoria que ele propõe, e aí os congressos, que são a formação contínua, seminários, a participação constante dessa troca com outros pares da psicanálise, mas sempre com um olhar para a clínica, que é lá a nossa caixa de ressonância, que vai nos dando ali a orientação através da escuta, né? Agora, a psicologia, ela trabalha com uma gama enorme de terapias, né? Então, quando você faz um curso, uma graduação em psicologia, você pode tanto ir trabalhar numa abordagem institucional, acadêmica como professor, você pode, enquanto terapeuta, trabalhar com Gestalt, psicodrama, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, ou behaviorismo radical, enfim, tem aí uma paleta enorme de possibilidades, né? E a psicanálise, ela está lá como uma disciplina, né? E a psicologia, ela visa, de uma maneira, uma adequação do sujeito à sua realidade frente às suas demandas do dia a dia. A psicanálise, ela parte de um conceito fundamental, que é o inconsciente. E o inconsciente, ele não está nas respostas imediatas das coisas. Ela parte do pressuposto que há um sintoma que nos faz sofrer, da qual nós desconhecemos o motivo. Então, ela fica ali, aquele afeto de angústia, buscando representações nas coisas cotidianas, mas daquilo que causa um estranhamento ao sujeito. Ele sofre, aquela pessoa que bate lá na nossa porta, dizendo que está sofrendo por algo que ele desconhece. É o inconsciente da inconsciência. Ou é a inconsciência do inconsciente. Ou seja, a pessoa fica ouvindo as suas vozes mentais, né? A psicologia, ela trabalha com... Aí eu vou pôr um pezinho lá na filosofia, que é onde eu transitei também, né, por 3 anos da minha vida, né, aqui na Uniso, que inclusive é um dos cursos de filosofia mais antigos do Brasil. Que legal. Né, fundado em 1955, então está prestes a completar 70 anos, né, que era a antiga Uniso, que era a FEFI, Faculdade de Filosofia. Né. Descartes, ele diz aquela máxima do cogito ergo sum: penso, logo existo. Ou seja, é o consciente. O consciente pensa e somente a partir desse pensamento que ele pode duvidar de si mesmo. Lacan, ele subverte essa frase e diz: eu existo onde não penso. E onde não penso, é lá que eu tenho a possibilidade de emergir. Que seja, é o inconsciente. Esse eu gosto muito. Porque o Lacan falando aí, achei interessante, porque de fato é isso mesmo. Porque quando nós trazemos o que é esta consciência, a consciência ela não é, ela é uma chapa branca na cabeça da gente, aonde não permite-se que o pensamento tome conta. Sim. E a consciência passa a tomar conta, ou seja, a vida passa a tomar conta da condição de vida. Mas não vamos filosofar, porque senão apesar de ser muito bom, né? Não dá, porque não é o assunto agora, mas infelizmente é isso. Hoje... mas está muito atrelado, porque a psicologia, se você for ver, tinha até uma discussão muito interessante na minha época da graduação, que nós nos perguntávamos o seguinte: o que é a psicologia?
Defina a psicologia. Defina. E tinha um livro, existe esse livro, obviamente, até hoje, mas nós usávamos como referência, que se chama Psicologias, no plural, de uma psicóloga chamada Ana Mercedes Bahia Bock. E ela diz, a psicologia, o que ela é? É um compêndio, é um compilado daquilo que a filosofia já propôs. Então lá você estuda Platão, Aristóteles, Russell, Kant, Hegel, está tudo lá. Né? E só que isso é adaptado de uma maneira terapêutica, a fim de que haja instrumentos de intervenção para lidar com o sofrimento do sujeito. Por isso que existem várias terapias, cada uma lança a mão de um recurso teórico, formula instrumentos de intervenção e a partir daí faz uma compreensão do sujeito, do seu sofrimento, da sua angústia e daquilo que faz com que ele busque a ajuda de um profissional por conta desse sofrimento. Qual foi a verdadeira quebra de paradigma que antes da pandemia era inconcebível? Quebra de paradigmas, olha... Ou quebras, né? Quebras de paradigmas. Eu acho que a potencialidade que havia em relação às redes sociais. Né? As redes sociais já tinham uma projeção enorme no âmbito mundial, mas ainda havia, né, os meios de comunicação seculares, vamos assim dizer, ou os mais tradicionais, né, que eles dominavam a voz em determinados setores da sociedade. O jornalismo principalmente. Isso. Porém, como a pandemia potencializou, as pessoas foram para as redes sociais, ou pelo menos para o smartphone, que é o aparelho que soma todos esses recursos, aplicativos, as pessoas começaram a ter acesso a informações independentes de qualquer atravessamento ideológico. Então, isso refletiu de uma maneira magna, não só no Brasil, mas no mundo, né, nas escolhas das pessoas em vários setores da sociedade. Clareou a visão das pessoas em relação ao que existe em todos os aspectos da sociedade? Melhorou isso ou piorou? Porque trouxe um esclarecimento para a sociedade, esse avanço do uso de internet ou de redes sociais ao longo da pandemia, já que nós ficamos sem fazer... Desculpa, porcaria nenhuma. Eu acho que é uma espada de dois gumes, com dois cortes, né? Ela tanto clareou, mas por outro lado também ela nos mostrou uma terra muito fértil, aonde que se tem de tudo. Né, onde você digita lá, faz uma busca ou coloca qualquer termo e as pessoas se enveredaram por isso e acabaram esquecendo que algumas coisas, essas sim são insubstituíveis. Por exemplo, o tratamento. Muitas pessoas, ao invés de procurar um profissional da saúde para entender o que se passa consigo, seja na psicologia, na medicina, terapia ocupacional, elas começaram a ir para o Dr. Google. E começaram a se automedicar, ou se autoanalisar, ou fazer um trabalho consigo. E nem sempre nós vimos boas saídas para essas pessoas. Não tem como. Pois é. Então, cada um tem uma necessidade ali, ele responde de forma geral, né? Isso. Então, acho que nesse sentido, talvez é um corte que precisa ser aprimorado. Talvez ele não esteja muito alinhado. Isso avança a inteligência artificial, né? Sim. E porque a inteligência artificial, agora algumas pessoas temem que a interação humana, por exemplo, a gente pode ter, seja substituído por algoritmos. Se imagine só o impacto do IA, da inteligência artificial, nas relações humanas. Como vai ser daqui para frente? Tem um estudo, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas depois eu posso até disponibilizar, aonde foi feita uma pesquisa do relacionamento que as pessoas criam com a inteligência artificial, independente de qual que ela seja, né? Que hoje tem algumas, né? Temos o ChatGPT, Gemini, independente de qual ela seja, o relacionamento que essas pessoas criam. E percebeu-se, a princípio, que as pessoas estão desenvolvendo mais empatia através de palavras educadas, de por gentileza, obrigado, por favor, com a inteligência artificial do que de humanos para humanos. Então, percebeu-se que há um desenvolvimento da empatia, da sociabilidade com a inteligência artificial das pessoas que a utilizam. Você está falando que as pessoas são mais educadas com a inteligência artificial que com o ser humano? Com o robô. Uma mediocridade fora do comum. Pois é. Ou seja, por favor, boa tarde. Tem que falar. Muito obrigado. Tem que falar? Não tem que falar, mas as pessoas, de algum motivo, começaram, porque a inteligência artificial, de pronto, ela consegue corresponder a todos os anseios e ao desejo daquela pessoa, que, de alguma maneira, quase não vai ouvir uma negativa, uma limitação, uma castração. Como você não vai criar uma identificação... Caramba, a inteligência vem para esconder o sol com a peneira mais um pouquinho ainda. Pois é, como é que você não vai criar uma identificação com um objeto do qual você, a todo momento, é correspondido?
Então você acaba desenvolvendo uma empatia. Você está dizendo, então, que hoje a gente já foge das nossas, né, das negativas que a gente toma, das frustrações que a gente recebe, né? Então a pessoa ainda, além de fugir e ficar lá admirando a grama do vizinho na internet, que já está começando. Outro mesmo cara falou que a tendência é que o Facebook vire uma mídia de óbitos, de testado de óbitos, de cachorro, de obituário. De cachorro, de gato, de gente, né? A pessoa morreu, já está postando lá. Isso já, o Facebook já está virando uma coisa mórbida, né? Sim. Né? E isso agora, essa migração dessa classe longeva aí, que é os mais velhos, para o Instagram também pode fazer o Instagram. Será que as pessoas estão cansando dessa questão, né? E aí também tem que buscar alguma coisa que aprove a vida dessas pessoas, mesmo sendo errada, através da inteligência artificial? Isso aí já é de praxe da natureza do ser humano buscar aprovação a todo momento, né? Isso aí Freud já colocou de uma maneira muito bem teorizada como narcisismo, né? Que a criança lá já na sua tenra infância, quando ela cria a relação de alienação e separação com a mãe, né? A criança, quando ela nasce, já tem ali um primeiro luto que é qual? O corpo dela é algo que é amputado do corpo da mãe, certo? E ali ela tem toda aquela identificação porque ambas são o mesmo mundo. Tem um autor na psicanálise que trabalha muito com isso, que é o Winnicott, Donald Winnicott. Lacan, de alguma maneira, também trabalha com o estádio do espelho para tentar explicar como que fica essa relação imaginária da criança com a mãe quando ela internaliza esse objeto. E a intenção é de que depois, né, uma saída neurótica, nós diríamos, né, é que haja essa separação, principalmente por aquilo que se dá com a interdição do pai, né? Que Freud coloca lá no primeiro momento, no início dos seus escritos, como o complexo de Édipo. O herdeiro disso vai ser o supereu lá na frente, quase na segunda tópica. Mas Lacan ele faz uma leitura e diz, mas isso pode ser colocado como a função paterna. A função, aquele que exerce a função de pai, que é a função da castração, é a função de dizer não, de colocar limites, né? Só que isso nós estamos colocando e falando aqui de uma maneira muito assim idealizada, né? De uma maneira quase que era o ideal que se acontecesse. Só que nós sabemos que as configurações hoje são muito diferentes, né? As pessoas têm outras configurações familiares em que independe às vezes do papel paterno, do papel materno. Então, o que acontece? E as pessoas elas estão a todo momento buscando a aprovação. Isso é inerente, né? Agora, é importante entender também que há o fracasso, que há a perda, que há a limitação, que nem sempre vamos conseguir ter êxito, que fracassamos e que, principalmente, né, existe uma castração máxima que se chama morte. Com essa ninguém pode lidar. Ela está iminente. Que eu acho uma maravilha, inclusive. Sócrates diz que é um sono, né? Você gosta da morte? Olha, a morte é uma relação que muito ambígua para mim. É uma relação com a qual eu tenho eu acho que isso que me levou muito para a filosofia. Pensar muito a questão da existência. Quando você pensa na existência, é porque você já está pensando no fim dela. Quando você está certo que essa morte, porque muita gente acha que não vai morrer, né? Porque pelo comportamento humano, as pessoas, né, o descontrole, o descompasso das emoções, né, da questão dos pensamentos, do próprio comportamento, né, que leva a tudo isso, a impressão que dá é que as pessoas não vão morrer. E a morte nada mais é do que um acalento, né? Que morte, no pé da letra, significa nascimento, né? E eu costumo dizer para as pessoas que nós já estamos vivendo a eterna vida aqui, que não tem vida eterna depois. Isso é uma crença espiritual, provavelmente, é uma crença, isso é o que você acha. Mas eu acho que nós já estamos vivendo a vida eterna, a eterna vida. Já vivendo aqui presente. Nem sabemos se estamos vivos ou estamos mortos. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, né? Para a gente pensar. Será que você Isso é cartesiano, né? Ou você está morto? Se você ler o discurso do método de Descartes, é isso. Ele diz, eu estou na frente da fogueira, sinto ela me aquecer, mas será de fato o que pode provar isso? E quando ele vai fazendo esses vários questionamentos, o último que ele chega é, se eu estou pensando, então esse é o único motivo que eu posso duvidar de que não estou vivo, de que estou morto, que de fato estou vivo. É duvidar de que ainda estou pensando. Louco isso, né? Isso. Mas eu falei para o da morte para você, estava terminando o teu raciocínio, né, em relação às pessoas, né? Sobre essa questão de buscar aprovação sempre. Por que o ser humano tem que buscar aprovação na sociedade? Por que essa matrix que nós vivemos impôs isso para nós?
em vez de libertarmos de vez, entendeu? Dessa ânsia, dessa busca pelo vazio. Porque tudo que busca, que quer preencher, não preenche, desculpa de novo, porra nenhuma. E as pessoas vivem no seu vazio, né? Sempre buscando, sempre no amanhã, o que depois eu faço, o que depois dá certo. E sempre também olhando para o que as pessoas pensam dela. Por que isso? Por que nós somos tão pequenos nesse sentido? Aí você diz uma questão da falta, eu acho muito interessante, porque eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que nós conseguimos alcançarmos algo de muito nobre na nossa elaboração, quando eu digo elaboração, são das nossas próprias questões. Quando nós aprendemos a lidar com a nossa própria falta, com o nosso próprio vazio. Ninguém chegará num estágio de plenitude porque ele não existe, ele é uma fantasia. E isso já tem a ver com a questão da criança que pensa que o mundo é completo porque ele e a mãe são um. Mas ser plenitude não quer dizer que você não vai lidar com a sombra, com as emoções ou com situações sofríveis no dia a dia. Eu não estou dizendo isso. Mas você sabe lidar com elas, dando menos atenção do que o problema merece. É nesse sentido que eu quero dizer. Porque hoje, na sua pergunta, é o seguinte: as pessoas estão medicalizando as emoções. Sim. As pessoas estão medicalizando uma coisa que é um cotidiano do ser humano. Sim. Por que as pessoas estão se drogando para driblar as emoções? É pela falta de capacidade de controlá-las ou colocar o dedo nas próprias feridas? Ou talvez também, né, cabe uma interrogação, a gente passar a pensar por que a angústia, a tristeza, as lágrimas, que são questões inerentes ao ser humano, elas não vão ser anuladas jamais, e é importante que as existam para que nós possamos se relacionar. Elas foram consideradas doenças. A partir do momento que a tristeza, a angústia, o choro, ele se tornou patologia, ele entrou para o DSM ou para o CID-10 ou para qualquer catálogo, a fim de ganhar uma nomenclatura e se criar uma medicação correspondente, virou doença. E se virou doença, precisa medicar. E uma grande questão, eu tenho até um olhar um pouco crítico em relação a isso, né? Lógico, há momentos que nós não podemos lutar contra a medicação, há casos específicos que é importante, esse tipo, porque é uma das intervenções, que no caso é psiquiátrica, né? Que pode ajudar o sujeito a sair de uma determinada situação. Agora, ficar angustiado porque aconteceu um luto, uma perda de emprego, um filho que o decepcionou, é inerente da vida. A questão é que a psicanálise vai... Mas as pessoas estão medicalizando as emoções. Você vê o Vital de Vivance, por exemplo? Isso, estão medicalizando. O Vinvance tem o Topamax, tem o Rivotril, né, que bateu o recorde novamente, ele está escalonando cada vez mais. É um remédio que a caixa custa R$7 ou R$8 no máximo. Meu Deus. Né, e as pessoas tomam, as crianças, né, muitas mães dão Ritalina para as crianças, para que elas tenham um comportamento domesticado. Então, assim, por quê? As emoções, elas acabaram incomodando. Nós perdemos a mão do controle do ser humano? Está descontrolado tudo isso? Está descontrolado, não está? Você não acha? Eu acredito que sim. Como é que você enxerga isso dentro do seu consultório, cara? Meu Deus do céu. Olha, o que eu entendo, né? Eu estudei, eu me preparei para trabalhar com aqueles que, quando batem na minha porta, é porque já se pressupõe que eles estão sofrendo muito. O humano, com todo esse avanço, ele se tornou um elemento chato, denso, pesado, cansativo. Porque ele tem que produzir, né? A máxima... Você sabe disso. Né? A máxima de uma determinada frase, parece que ela nunca fez tanto sentido como agora, né? Que tempo, ele é dinheiro. E se tempo, ele é dinheiro, você só imagina o rumo que isso vai tomar. Então, as pessoas têm que ser muito bem-sucedidas aos 30, casar, ter filhos, fazer sucesso, ter carro importado. Tudo para provar para os outros. E aí entra, né, a questão das redes sociais. Né? Você tem que expor isso nas suas redes da melhor forma possível, como você tem uma vida exemplar, um corpo exemplar, uma profissão da qual você se relaciona muito bem. E isso não faz parte, a vida fica engessada, a vida fica medicalizada, domesticada, ela fica arredia, né? Então, a grande questão é, a vida ela tem percalços. A vida ela não é linear. Às vezes nós fazemos todo um planejamento para que isso aconteça, certeza. Mas há um atravessamento que nos empurra para outro lugar. Certo. Por exemplo, um diagnóstico inesperado, que te coloca à frente à finitude. É uma coisa mais simples, um carro que você bate, acabou de comprar um carro zero, pagando com o maior sacrifício, você bate o carro, e daí? Como é que você vai lidar com isso? Então, e as pessoas batem carro. Agora, qual é o problema que eu não posso lidar? Que bati o meu carro. As pessoas batem carro.
Os filhos vão para a escola, às vezes vão bem em português, em ciências humanas, mas vão mal em ciências exatas. Bom, tudo bem, ninguém é perfeito. Então, mas por que que o meu filho tem que ser exemplar, bom e ter nota 10 em todas as disciplinas? Para quem eu quero mostrar isso? Então, eu acho que a psicanálise, a psicologia também, mas a psicanálise, que é com aquilo que eu trabalho, ela vem jogar questionamentos sobre isso, a fim de que a gente possa ter condições de uma autocrítica, de pensar como é que nós estamos passando por essa vida, que é muito curta. Muito curto. Muito, extremamente curta. Nós sabemos do hoje, do agora, né? O que é que nós estamos fazendo nesse intervalo, né? Nós entramos num vagão que já vem nos trilhos há milhares de anos, numa festa que já está rolando, né? Parafraseando Drummond, e nós vamos sair e a festa vai continuar, e o vagão vai continuar. Nós só passamos de uma estação a outra. E nesse intervalo, o que é que nós estamos fazendo? Então, quando você perde, né? Eu não gosto de utilizar a qualidade de vida, mas a razoabilidade de lidar com as suas próprias emoções, aí é patologia. Agora tem uma coisa, né? Nós somos de uma geração que chegamos numa condição muito especial. Saímos do analógico para o digital, saímos de uma situação onde não se falava de tantas doenças como tem hoje em dia, né? Porque as Big Pharmas estão por aí para manipular cada vez mais, injetar mais doença. Esse é o sistema, né? Que se cria isso para as pessoas viverem esse mundo sofrível, dependente de remédios. Diga lá, quem pode dizer melhor que a gente são as farmácias. De cada esquina tem uma farmácia, né? Todas entupidas de gente, né? Na nossa época, eu lembro, eu trabalhei em farmácia porque eu fui faxineiro de farmácia, meu primeiro emprego. Então a gente tinha um rodízio de final de semana, só para você saber, tinha uma ou outra farmácia que podia ficar aberta de plantão no domingo. Para poder emergir esse tipo, uma injeção, uma dor, alguma coisa, para você comprar. Uma na cidade inteira. Entendeu? Olha que loucura que era. Então não tinha farmácia. Hoje é 24 horas aberta, pessoas entrando, uma loucura, né? E uma das coisas que desencadeia nessa história tudo que você está dizendo, que é a gente acaba... eu acho que ainda existe muito essa questão do preconceito com relação à depressão, por exemplo. Sim, né? Claro. Quando você fala muito dessa coisa do futuro, do acelerado, que eu quero fazer isso, a pessoa tudo na manhã, né? Aí a gente vai na depressão também. Eu queria saber um pouquinho, assim, os principais mitos que cercam esse transtorno e que podemos combater. O que você acha disso? Como é que você lida com isso lá? Olha, a depressão, né, não é como muitas pessoas dizem, é frescura, ou eu já ouvi muito no passado, principalmente. A gente era ignorante, né? Isso, é falta de trabalho, é falta do que fazer, não tenho tempo de ter depressão não existe, ou é caso de loucura, tem que procurar um psiquiatra. Não, a depressão, ela existe, ela é muito acentuada, principalmente nas pessoas que não têm acesso a serviços e dispositivos de saúde mental, que são impelidas por um sofrimento principalmente atravessados pela condição financeira. E quando eu digo condição financeira, não é porque algumas pessoas que têm mais dinheiro têm acesso a tratamento, lógico, isso também, mas não permite que elas tenham acesso a serviços básicos, muitas vezes, de transporte, de uma boa alimentação, de boas roupas. E quando isso coloca as pessoas num outro território que faz dela diferente da grande massa, causa um sofrimento. E aí essa pessoa também não tem acesso a um tratamento. Ela vai para um atendimento massificado, que às vezes é o CAPS. E ali ela recebe quase que um tratamento padrão, de linha de produção, né? Que é da psiquiatria, da psicologia e tudo mais. Então fica meio como numa cisterna, quase que sem saída. Pessoas de classe baixa tendem a ter mais depressão do que as ricas? Eu acredito que não é isso, mas eu acredito que a motivação é muito mais explícita. O sofrimento, a depressão, tem pessoas que têm muito dinheiro e são depressivas por outro motivo e questões existenciais. Só que as pessoas que são desprovidas de recursos, elas são muito mais impelidas a sofrer por outros motivos, que não necessariamente aquele ligado à existência. Leva a depressão, não é o existencial, mas leva a depressão no dia a dia da vida dela, né? No dia a dia da vida dela. Falta de dinheiro, pagamento, pressão, muito isso, imagina o cara, por exemplo, tem um salário, as coisas subiram, ele não tem dinheiro para pagar aluguel, vai ser despejado, tem criança pequena, não tem dinheiro para aí bate o carro. Bom, um cara desse, ele entra e chega lá e é mandado embora. E não tem dinheiro para pagar um tratamento. O patrão fala um monte de desaforo na boca, na orelha do cara. Entendeu? Então vai fazer o que com ele? O que é mais barato? O Rivotril de R$8.
para domesticá-lo, apaziguá-lo e ele poder ter uma vida dele e não ir para o bar, e não agredir a esposa, e não ter uma vida, vamos assim dizer, que inflija a lei, as regras, porque ele vai ficar completamente revoltado. Né? Como que ele não faz? que isso justifique, Certo. mas isso é um grande motivo que leva à desestrutura familiar. Dr. Herman, mas você falando disso aí, como que a gente pode lidar com o sofrimento psíquico quando a gente enfrenta esses impactos assim? Um desemprego, alguém morre de repente, bate um carro, sei lá, um problema de saúde, né? A perda do emprego, já falei aqui, mas enfim. Sim. Como é que lida? Qual que é a orientação que você dá? Olha, entender que tudo tem uma saída, né? Que nós vamos sofrer, que isso acontece, tem coisas que são inerentes à vida, mas tudo tem uma saída e tem uma solução. E pior que tem mesmo. Não tem Não, aquilo pior que não, nós melhor que tem, né? não tem para aquilo que nós já colocamos, né? A Tudo morte, tem quando uma chegar o seu dia, chegou e aí não tem negociação, né? Entre Eros e Thanatos, Thanatos sempre vence, não tem como negociar com ele. Né? Então, é uma briga eterna, Eros e Thanatos, né? A pulsão de vida querendo que você desponte lá em cima e Thanatos te puxando, né? E quando você consegue equalizar essas questões muito bem, você consegue ter uma vida razoável. Freud dizia o seguinte: se você permitir que seu paciente consiga amar, trabalhar e se angustiar, nós fizemos o trabalho de psicanálise. Ele ama, ele trabalha e ele tem um sofrimento que é de um neurótico pelas coisas que lhe acontecem. Agora, quando esse sofrimento é agudo, é acentuado, impede você de realizar as suas coisas, a sua vida, aí sim precisa de uma intervenção profissional para que você saia desse imbróglio. Né? Agora, entender que aconteceram determinadas coisas na nossa vida, mas tem saídas. Né? As coisas vão melhorar, vai ter um outro dia, vai ter uma outra chance, uma outra oportunidade. E para mim o melhor remédio é o seguinte: não dê mais atenção para o problema do jeito que tem que ser, porque as pessoas colocam uma atenção enorme no problema, né? Ou aconteça com uma coisa com você viajou e lá de repente a viagem foi maravilhosa, mas de repente você caiu, quebrou o celular, ou bateu, quebrou seu relógio bonito que está no pulso, ou foi assaltado por alguma coisa, você vai voltar desconjurado, não da maravilha que você viveu ao longo da viagem, mas sim pelo fato negativo. A gente tem uma tendência a dar atenção para o problema, Sim. ou para uma situação negativa. Por que somos assim? Talvez um masoquismo, né? Achar que merecemos aquele sofrimento, né? E que muitas pessoas acham que são merecedoras. Eu sofro porque talvez fui uma má pessoa, ou a vida está contra mim, por algum motivo, alguma divindade, Deus, um espírito, coisa, ou a sociedade, todos querem tirar o que eu tenho, alguma coisa de mim. Azar e sorte na visão lacaniana. Lacaniana existe? Não, Lacan não existe. Lacan vai trabalhar aí já quase com uma questão da persecutoriedade, que é um pezinho lá na psicose, né? Mas apesar que ele diz uma coisa: os filósofos são paranoicos por excelência, porque procuram sentido em tudo. Em tudo querem dar sentido, e às vezes a vida, ela só é. Não tem sentido. Voltando à frase de Descartes, quando ele diz penso, logo existo, Nietzsche tem uma crítica a isso quando ele diz: mas por que precisa haver um sujeito atrás deste penso? Talvez não haja, talvez só é. Quando Freud usa os termos famosos, né, id, ego e superego, que na verdade ele não descreveu assim, porque ele nunca usou termos latim, eu, isso e supereu, o isso do alemão es, ele é um termo neutro, que é o mesmo que Nietzsche utiliza. Ou seja, só é. Tem coisas da vida que só acontecem. Então, alguns pacientes... E está tudo bem. E está tudo bem. Então, tem coisas para pacientes que trazem, às vezes, constroem um sentido. Olha, mas isso aconteceu comigo porque me falaram aquilo. E aí eu fiquei pensando que aquela pessoa olhou para mim, de fato, de um jeito muito estranho, porque aquele outro meu amigo já tinha falado. Ele começa a fazer construtos daquilo. E foi por isso que eu saí nervoso e bati meu carro. Não, você bateu o carro porque às vezes foi um pouco negligente, ou outro que foi negligente bateu em você e você está pagando o preço junto, só que vai ter que achar um consenso para resolver o problema. E às vezes não vai ter consenso para resolver o problema, e paciência. Quando você tira a habilitação e você entra para o jogo, você está participando das regras. A física quântica chama isso de eletromagnetismo, né? Aí eu tenho que aprender com você. Aí a física quântica é genial para isso, né? Agora precisamos espiritualizar esse homem agora. Só falta espiritualizar, porque não tem jeito mais. Está muito na teoria. Não, é porque assim, cada vez mais
esse planeta que deixa de ser denso e passa por uma quinta dimensão, cada vez mais a espiritualidade está começando, a ciência está abrindo as portas para a espiritualidade. Tanto que nós estamos tendo diversos tipos de terapias, curas aí com coisas diferenciadas, para justamente poder ajudar, porque os profissionais por si só não vão aguentar tanta gente. Existe um tempo para essa pessoa melhorar dentro de um tratamento psicológico ou, né, na psicologia ou na psicanálise, né? Existe um tempo. E pessoas aí que precisam levar choques de verdade, mas é porque a quantidade é grande. Não que vocês não consigam fazer isso. Sim. Mas não tem braço mais para isso. Sim. É muita gente. Sim. É muita gente. Mas acredita... Não tem psicólogo, não tem psicanalista no mundo que vai atender a demanda. Nós temos que pedir ajuda para o ser especial lá de cima, o Divino Criador, que mande terapias alternativas, correntes, que levem para o mesmo caminho, que é o caminho da cura, da libertação, de pensamentos acelerados, de controle de emoções, de meter o dedo na ferida, de entender os dragões, de como lidar com ele. Nenhuma emoção é eliminada. As emoções são controladas. E como fazer para controlá-las, né? É um trabalho que nós precisamos olhar para nós mesmos. Aquilo que você falou da terapia dos espelhos. Mas antes de você falar, eu queria pedir para você dar um like no nosso programa. Estou conversando com esse brilhante psicólogo, um cara muito conhecedor. Estamos aqui debatendo sobre saúde mental, né? E as demandas do século XXI, com o Herman de Costa Oliveira, que é psicólogo, né? Um sorocabano aqui que está pondo o seu tempo à disposição da gente. Estou muito feliz de recebê-lo aqui. O cara é incrível. Aqui a gente podia filosofar em outras áreas, né? Porque eu vejo que o homem tem bastante conhecimento. Mas imagina, quem me dera, viu? Quem sou eu para poder debater com um homem desse, né? Não, então imagina, eu fico quietinho aqui. Eu fico quietinho aqui só ouvindo os meus entrevistados, né? Mas, uma troca. Então, por favor, dá um like. Vamos like pra gente, que é importante para ficar. E assine nosso canal. Nós temos aqui segunda-feira um programa de espiritualidade, na terça empreendedorismo, políticas públicas e economia, na quarta histórias de sucesso, quinta saúde, não só patológicas, doenças patológicas, né? As questões patológicas, mas também os transtornos mentais, né? Que muito tempo foi chamado. E para mim é doença mesmo, uma aberração, porque a turma dá remédio para que é transtorno. Transtorno tem que curar com terapia. E olha que passo que a sociedade pode parecer que é uma troça, o que eu vou dizer aqui, mas não é. Olha que passo significativo. De uns anos para cá, de 20 a 15 anos, nós começamos a fazer o desencarceramento de doentes mentais que viviam em hospitais psiquiátricos. Sim. E nós não podemos esquecer que a nossa cidade foi um dos maiores polos de leito psiquiátrico por número de habitantes. Convivi, olhava ali, passava na General Carneiro, via os loucos lá. E isso, que era o antigo Jardim das Acácias, onde hoje é o Taust, na General Carneiro. Como é que chama os loucos hoje? Então, hoje em dia não se chama mais... louco, retardado, como é que chama hoje? Mas débil mental, né? Utilizava muito... Ou retardado. A gente nessa época podia falar tudo isso. Isso, né? E eram chamados assim, você passava ali, nós tínhamos 3 ou 4, tinha o Teixeira Lima também, o Veracruz, né? Teve aquele escândalo do Veracruz naquela época, né? Teve uma reportagem pesada sobre isso. Isso, né? Então, o que acontecia? Onde foi esse pessoal? Cadê esse pessoal? Então, houve um programa, né? Primeiro, havia em Sorocaba um fórum de uma luta antimanicomial que buscava o desencarceramento desses pacientes, primeiro pensando em algo muito básico, né? Eles não cometeram crimes para perderem a liberdade. Eles têm uma questão psíquica emocional passiva de tratamento, mas nada que prive eles de ter a liberdade deles e convívio social. Na realidade, ele perde a liberdade de quem cuida deles, né? Isso. Então, aí o que aconteceu? Mas aí não adiantava tirar. Mas eles viviam encarcerados, né? Sim. Eles perdiam o nome, Estou viviam defendendo, com tá? Eu estou defendendo também que é o pai e a mãe que tem Isso, mas só que daí o que merece acontece? viver com um louco dentro de casa, né? Aí, não, e aí a única questão que existe hoje são os manicômios judiciais. Esses aí existem mesmo, né? Mas que nem sempre todos que estão lá, né? Enfim, mas é uma outra discussão. Aí é cunho político, vai lá, vamos lá dar um jeitinho. Ele é louco, né? E às vezes é um criminoso. Não. Então, é difícil hoje você tentar separar, entender quem é de fato que sofre com algo que compromete a vida do outro ou quem utiliza disso. Você falou, entrou nesse assunto das cadeias dos loucos antigamente? Não, porque eu falei, olha o passo significativo que nós vemos. E hoje essas pessoas... Quem são essas pessoas hoje? Então, essas pessoas hoje, elas foram, uma grande parte, reintegradas, né, para a sociedade através do serviço de transição, que são as casas interligadas com o serviço do Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né? Então, essas pessoas foram para casas transitórias, elas moram nessas casas, né? E elas são reinseridas e vivem na sociedade através do tratamento terapêutico e medicalizado, né?
Elas não estão mais. Então, quando eu trago, faço esse parênteses, né? Eu sempre pergunto por quê. Olha que passo que nós tínhamos, né? A partir do momento que nós entendimos, houve um período na sociedade que nós entendimos que essas pessoas não podiam viver em sociedade. Não podiam viver em sociedade. Eu acho que dá para viver. Agora, o problema é perguntar para o pai, para a mãe ou para quem atende, né? Quem cuida na casa, até quando. Porque nem o caga na calça, pô. Isso. Não tem higiene pessoal, o cara tem que ficar cuidando a vida inteira. Quer dizer, é um karma que a pessoa leva pro resto da vida. Isso, por isso que é importante haver políticas públicas de saúde mental para oferecerem saídas, assistências para as famílias nesses casos e saídas para essas pessoas. Elas têm direito a tratamento. Claro, com certeza. Entendeu? Elas têm direito a tratamento. E era isso que não havia. Nós não tínhamos uma legislação, nós não tínhamos um braço do Estado que olhasse para essas pessoas. Vamos falar de rede social? Vamos falar sobre a questão... Assim, ela tem um papel ambíguo, né? Na questão da saúde... Pega mais água, por favor. Mais uma água, faça favor. Por favor, produção, mais uma água para o nosso excelentíssimo amigo. Imagina, faça favor, obrigado. Esse papel ambíguo na saúde mental, né? Essa rede social. Tem gente que... Exposição constante, ou ficar olhando a vida do vizinho na internet, né? Eu disse para você que um dos momentos que a pessoa pode ficar em transe para tirar um pouco a perturbação mental, essa voz que tem, né? Que perturba, ou da ansiedade, ou da depressão, muitas vezes pode ser o transe que ela fica ali, ó, na internet, na tela. Ou vendo uma pornografia. A pornografia cresceu demais, né? Esses vídeos, X-vídeos da vida aí, as pessoas ficam se, né, masturbando, vendo essas porcaria. Tem um alto né? índice. Muito. Ou drogas, né? Ou vícios em química, ou o próprio sono muito profundo, né? Dorme demais. Ou fica na televisão assistindo streaming direto. Ou desconto na comida. Sei lá, o ser humano tá louco, cara. E como é que faz? É importante a gente perguntar até onde ele sofre por isso. Né? Tem pessoas que vivem bem com isso. Tem pessoas que gastam Tem tempo... pessoas que gostam de viver no sofrimento. Exato. Bom, em relação a isso, se ela triste, chateada, com raiva, tem gente que gosta. Isso. Mas é um vício, porque é a convivência do inconsciente dela, né? Sim, veja bem, né? Você trouxe a questão da pornografia. Se um adulto consome pornografia e ele gasta boa parte do tempo diário dele em relação a isso, e ele sabe que ele causa um prejuízo por conta de tomar tempo, etc., causa um afastamento do outro parceiro sexual porque ele se masturba, mas ele convive com isso, bom, ok. Ele diz que não sofre, convive com isso, se entende que está trazendo prejuízo para ele, mas ele assume esse prejuízo como usuário de drogas. Agora, só que nós estamos falando de um crime, né? Agora, a diferença é, por exemplo, quando você pega pessoas, como aconteceu recentemente, acho que aqui, ou numa cidade aqui vizinha próxima, pornografia infantil. Ai, Deus me livre, guarde. Aí já é uma outra questão, porque nós entramos no âmbito, na esfera criminal. Então aí tem um problema. O que leva um cara a ser pedófilo? Nós trabalhamos na hipótese de pensar em algo que se chama a perversão. É uma perversão. Em francês, Lacan diz Pode falar. é uma perversion, né? Ou seja, é uma versão distorcida do nome do pai, da lei. Ele tem a lei, mas ele flerta com ela com o prazer de distorcê-la. Ele vive na iminência do perigo. E lógico que aí tem uma questão do perverso com as suas relações objetais, de pai, de mãe, como isso foi internalizado. Tem a questão da fetichização, né, que hoje em dia está muito em voga, mas nós não podemos entender que há uma discussão hoje, algumas pessoas querem empurrar para o lado da doença mental e tal, mas que é um crime. Né? A pedofilia ela é um crime. Agora, que traz uma consequência psíquica e algumas pessoas sofrem por conta disso. Né? Bela explicação. Pois é. Pode deixar aqui. Põe aqui para você no copinho. Imagina, fica tranquilo. Obrigado. Fica mais... Aí, garoto. Gente, nós estamos gravando aqui no Shopping. Mostra o Shopping, aproveitar o Black Friday agora, esse mês de novembro, que tá maravilhoso. Você que é paciente do doutor aí, está num momento de sanidade, né? Você vem pro shopping. Ou você também que está um pouco insano, precisa gastar o dinheiro para preencher os seus vazios. Olha aí, ó. Shopping M aproveita as ofertas, que aqui você vai poder comprar bastante coisa para preencher a casa, já que não dá para preencher os vazios. E aí você vai ter preços ótimos aqui agora nesse mês de novembro. Tem ofertas reais, tem mês aí com 70% de desconto. 80%.
Poltrona com 80% de desconto. Então, é uma oportunidade para... Lindas, por sinal. que eu vi. Lindas, porque às vezes quer desovar para chegar a coleção nova, alguma coisa que comprou para o estoque, entendeu? Então aproveite, o Shopping me leva muito a sério essa questão dos valores aqui. Você o que está na etiqueta é o que estava vendendo no mês de outubro, agora com esses descontos para o Black Friday. Então, aproveite. E a linha de planejado, você que está fazendo um consultório, né? Um psicólogo agora que está fazendo aquele belo consultório, você que está fazendo uma parte empresarial ou residencial, closet, cozinhas aqui, área gourmet, é extraordinário. É a entrega mais rápida do mercado, é do Shopping M, 26 anos de mercado. Está aí essa loja extraordinária. Então, mas se tornou um assunto extremamente chato, né? O ser humano. Pois é. Parou de ser legal. E o terapeuta sempre fala isso pra gente. Como o ser humano é denso. É. Você sabe que é chato. Você não quer falar porque você está na posição de psicólogo. Não, mas o ser humano olha só. é chato, cara. Olha só. É chato, o ser humano não quer aprender. Ele quer viver aquela criancinha filha. Ai, meu Deus do céu, tadinha de mim. Ninguém gosta de mim. Ai, coitadinho de mim. Ai, aí tem ciúmes, baixa autoestima. Aí fica lá brigando com o cara lá, porque o cara é bonito, tá com a namorada, com a relação, ou vice-versa. Aí fica com ciúmes da pessoa. Ciúmes, pra mim, é falta de garantir o seu próprio papel na sociedade como ser humano. Aí fica com ciúme. Eu tô usando papel sujo aqui pra... Né? Pô, meu, pelo amor de Deus. Você me fez lembrar de uma frase de uma pessoa que eu ouvi que estava ali pleiteando o tratamento, né? E nas entrevistas, conversando numa consulta preliminar, e ela me perguntou, mas o que a psicanálise vai me propor? Eu falei, olha, eu acho que, né, pensei de várias coisas, né, de teoria e tal, mas eu vou falar uma coisa mais objetiva. Eu falei, se autoconhecer. Daí pensou assim, ele falou, poxa, mas tanta gente bacana para conhecer, eu vou me autoconhecer? Ele falou, não, eu não tenho o mínimo interesse em me conhecer, viu? Prefiro conhecer as pessoas. Puta merda. Cara, se você reunir 10, 100 pessoas aqui para esse jeito, fale um pouquinho de você. Ninguém consegue falar da pessoa. O ser humano não consegue falar dele. Não, porque se você é algo muito interessante. Se você perguntar quem é você, uma pergunta existencial. Uhum. O que a pessoa geralmente diz? Ou diz o nome ou diz a profissão. Ou diz um nome, deram a ela, não foi ela que escolheu. E a profissão Fazendo que não é ela, que ela está apenas. Isso, né? fazendo. Aí repete, quem é você? Falta, ele busca aquele recurso, mas falta. E talvez a psicanálise pode propor, é uma possibilidade, que é um trabalho conjunto que tem que ter muito empenho dos dois, pacientes e terapeuta. Pode propor, talvez, um caminho aí, uma saída para ir, de se construir quem você é. Assumir, de repente, desejos que você tem medo de assumir, ou tem dificuldades em colocá-lo em prática, ou de você poder, não sei, mudar de profissão, assumir relacionamentos, cursar algo com qual você talvez sempre sonhou, mas por algum motivo sempre esteja impedido. Ou seja, tudo está muito atrelado a assumir o desejo. E aí cabe uma pergunta, será que de fato nós assumimos na plenitude tudo aquilo que desejamos? É uma questão. E será que isso reflete algo tão nobre a ponto de que eu possa assumi-lo? No sentido de que não vou prejudicar o outro? Tem pessoas que têm raiva a todo momento e querem destruir o outro. Ele tem um desejo, mas é um desejo destrutivo. E como ele não pode colocar isso em prática, porque há uma série de regras da convivência social que não permite, aquilo faz o quê? Há um reinvestimento no eu, e aí vem a autodestruição. Logo, eu não faço no outro, eu faço em mim. Eu não posso fazer no outro. E aí vem depressão, ansiedade, angústia, crianças que se mutilam e por aí vai. E talvez colocar isso elaborado de uma outra forma, né? A agressividade, muitos pensam, Freud sempre colocou que... Mas espera um pouquinho. Freud, ele nunca colocou que deve haver uma plenitude da felicidade. Não, ele falou, a agressividade, ela tem que aparecer. Pelo contrário, a pessoa que não coloca a agressividade, ela está num grau patológico muito complicado. Tem que expor a raiva um pouco. Agora, a agressividade é diferente de violência. A raiva, né, que se fala, né? Isso. A raiva. Agora, o que eu não posso ser é violento, porque quando eu sou violento, aí eu transgrido. Aí não. Entendeu? Agora, as pessoas misturam muito isso, porque eu tenho que ser todo momento muito educado. Tudo bem, eu posso ser educado, mas eu posso expressar um descontentamento para você de uma maneira que eu não leve para mim. E isso já pode diminuir um peso na minha vida. E tem pessoas que não, elas têm que ser boas a todo momento. Não sabem dizer não, por exemplo.
É bom aprender a falar não, hein? Isso era um tema que você queria ter Quero falar assim, eu queria trazer coisa para você só, mas é um tema inteiro, né? Isso. Por que as pessoas não falam não? Aí tem vários tipos de pessoas, tem que trazer qual a dificuldade das pessoas dizem não. Isso. As pessoas têm muita dificuldade, né? E é um tema para trazer aqui, né? Ou pessoas que dizem amém para tudo também. Acho que pode ser um tema quem fala não e quem diz muito amém, né? Isso coloca ela em qual lugar? Tudo nos coloca no lugar de um gozo, seja para mim ou de um outro objeto, mas isso me coloca em que posição? Será que esse não é para mim da forma que eu não posso colocar para você, eu tenho que assumi-lo a todo momento? Tem vários casos desse sentido, é uma possibilidade. Doutor, posso fazer uma pergunta? Isso tem... Claro. Desculpa, eu já ia perguntando. Gente, vai ter uma participação especial, né? Primeiro com a risada, né? Abriu o portal Guzmão aqui dentro. Fale alto ali no microfone. Tá ligado ali, né? Tá, escuta. Essa questão do não, de só dizer sim, não tem a ver com a ambiência. Questão de criação, que antigamente falava criação, hoje se fala em ambiência. Do ambiente que você é criado, que você foi educado. Ser passional demais ou ser agressivo demais? No meu entendimento, não. Por exemplo, tem pais que dizem incessantemente não aos filhos e os filhos chegam no consultório que transgridem todos esses não de uma maneira muito tranquila. Entendeu? Tem um prazer. Então, assim, é caso a caso. Nós não podemos olhar o sujeito, isso, como um produto que todos são iguais. Sim. Cada caso é um caso, né? Então, assim, agora a questão do não, tem pessoas que chegam e dizem o seguinte, olha, eu preciso dizer não no meu trabalho, por exemplo, mas eu não consigo, aceito tudo. Então, eu carrego um fardo imenso. É o que eu faço. Eu me tranco no banheiro e choro. E venho para cá porque eu não aguento, mas eu tenho que dizer não. Aí, cabe nós entendermos o que isso significa na vida dessa pessoa. E eu pensaria pelo lado no seguinte sentido. Por que ela tem que ser tão aprazível a todo momento a ponto de se tornar um objeto desejado? Porque se você tem uma demanda para mim, eu nunca lhe digo não, o que eu me torno para você? É sempre a Tem prova. aceitação, né? Sempre a comprovação social, é a comprovação Por isso que social. eu falo de criação, do ambiente que ela cresceu, que ela entendeu que daquele jeito, ela era enxergada, ela era vista. Pode ser também. Mas principalmente em relação a um objeto de desejo. Então eu sou aceito, eu sou inserido. E qual que é a via para eu ser aceito nesse meio? É não dizer não, porque senão eles me metem o pé daqui. Ei, por que não pergunta se eu fui eu para dizer um não? Hoje eu sou fácil para dizer um não. Isso agora eu posso dizer não independente. Agora, se eu sofrer as consequências porque vocês não compreenderam o meu não, ok, eu vou sair em relação a isso, vai me magoar, mas eu vou ter uma razoabilidade para tratar com esse não. E vou procurar outro caminho. Essa busca ainda incessante pela felicidade, porque, né, vê na internet, vê na grama do vizinho, tudo, né, assiste filme romântico, acho que a vida... Essa busca pode ser um fator de sofrimento na vida do cidadão? Total. Você falou de filme, na hora me veio, parece que você leu meu pensamento quando você falou de filme. Eu estava pensando justamente no filme chamado da década de 90, acho que de 95, Um Sonho Americano. Eu acho que eu assisti esse filme, não lembro. Põe um pedacinho do trecho, pega aí O Sonho Americano, acho que não vai dar direitos autorais agora, né? Dá direito. Mas depois as pessoas acessem, hein? É um Sonho filme que já Americano. foi muito. Vê a foto, só manda a foto pra gente, por favor. Só para trabalhar um pouquinho, filho, só para trabalhar um pouquinho. Isso. E o interessante é que nesse filme, Um Sonho Americano, é uma mulher que ela trabalhava, se eu não me engano, ela era corretora de venda de imóveis nos Estados Unidos. E ela tinha uma questão com a autoestima e o que ela fazia enquanto ela ia levar pessoas para visitar os imóveis e vender. Ela colocava, na época era fita, no carro, sobre autoajuda. E lá o profissional ia dizendo, aquele profissional da autoajuda, que hoje... Era autoajuda motivacional. Pois é. Agora caiu isso aí. Dizendo para ela, olha, você tem que ser a melhor vendedora, você não pode chegar em casa com um não, você tem que vender essa carta, toda aquela questão, né? Compre um livro, diga bom dia pro sol, coloque o pé na grama, dê um sorriso mesmo sem estar feliz, que você vai conseguir e vai vencer o dia. E ela foi ouvindo aquilo. E ela tinha uma venda muito importante para fazer que ela não conseguiu, né? E teve um determinado fracasso, e ela falou, poxa, mas tudo que ele falou eu fiz, e o mundo conspirou contra mim e eu não vendi. E aí ela chegou em casa, e aí você falou, me lembrei, porque remeteu à fala dela. E ela começou a proferir xingamentos, ela estava sozinha, então era para ela se ouvir xingando. E dizia, como você é burra, como você é má, como você é uma péssima profissional. Porque ela não conseguia atingir um sonho americano. Então, observe que há um slogan na sociedade. Você... Alex, tem que vencer. Você
tem que dar certo. E aí as pessoas vão se alimentando desses determinados conteúdos, que eu acho otimistas por demais, né? E às vezes eu ouço e falo, pô, as pessoas são otimistas demais, hein? Mas não entendem que são bem assim. Então, olha aí o filme. Nossa, tu entende? Não, nada a ver. Mas as pessoas... Então, quando você tem essa responsabilidade e algo acontece no meio do caminho que dá errado, como você vai lidar com isso? Então, às vezes, o sonho vira pesadelo. E é importante saber lidar com isso, que você não vai ser sempre o melhor vendedor e vai ter melhores vendedores do que você. Que vai ter melhores corretores, vai ter melhores profissionais da psicologia do que... Bom, e tá tudo bem, a vida é assim, eu não preciso ser o melhor, mas também não preciso ser o pior. Eu posso ser eu. Então, aí eu acho que tá a pérola da questão. Você descobrir de fato quem você é e ser você. E se assumir assim. Tem uma frase de Pablo Neruda que eu nunca me esqueço. É o poeta chileno. Um dia, impreterivelmente, há de te encontrares contigo mesmo. E só dependerá de você se este será o melhor encontro da tua vida ou a pior das tuas horas. E eu resumo isso aí, sabe como? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. O que Pablo está dizendo, que eu acho uma frase maravilhosa. Em dado momento da sua vida, e a terapia propõe isso, vai ter um cara a cara. Você vai se ver. E quando você se vê, só vai ter duas alternativas. Ou você vai se amar por aquilo que você encontrou, ou vai ser a mais amarga das tuas horas. E aí as pessoas dizem, tá, e quando eu encontrar? Aí você decide se você quer viver na máscara ou quer assumir e dizer, esse sou eu. Tá bom. Que para você tirar a máscara, você vai ter que colocar os dedos nas feridas, né? Isso. E aí dizer, vem a dor. esse sou eu. Olha só, eu não sou tão bom. Olha só, às vezes eu já magoei muitas pessoas. Tem coisas que são fechamento de ciclos, né? Mas o cara procura você lá, ele sabe que toda a vida existe o Herman lá, bonitinho, olho claro, esse óculos bonito, cabelinho penteado, tem um fio fora do lugar, pelo amor de Deus, né? Uma vaidade que mata. Vamos curar essa vaidade. Vem fazer a terapia comigo também, vamos curar essa vaidade. Nem um pouco obsessivo. Nem um pouco, né? A pele piscando, tá bebendo água. Bebendo água que não para mais, assim, é saudável. Pra hidratar. Então, brincadeira, mas eu tô falando, depois a gente cura. Depois a gente vai falar sobre a sua vaidade, né? Até que ponto essa vaidade ela está no plano do autocuidado ou ela está acima disso, né? Sim. Mas eu tô brincando com você, só veja só. Não, mas mas é bom ser vaidoso. Bom ser vaidoso, não pode ser em demasia. Eu tô brincando com você, mas eu acho que nós podemos trocar vaidade pelo autocuidado, né? Você já leu, acho que você se identifica muito, se você não leu, recomendo, que foi professor meu, George Forbes. Ele tem uma teoria dele mesmo, que inclusive ele sustentou numa das teses de doutorado, ele tem 2 doutoramentos, que é o mundo desbussolado. Ele falou, saímos de uma lógica verticalizada, e não é que fomos para uma horizontal, nós fomos para uma que não tem bússola. E aí ele escreveu um livro muito interessante que se chama Você Quer o que Deseja? Olha só. Você quer o que você deseja? Tem um desejo, mas você quer isso de fato? E vai muito nessa linha que você disse, dessa questão mesmo, né? Nós vínhamos, né, de uma sociedade muito hierarquizada, né? Das instituições, da questão familiar, da questão escolar, daquilo que nós aprendemos desde sempre como valores, que foi transmitindo, e a sociedade justamente pela questão de inteligência artificial, algoritmos... Sistemas, enfim, né? O que aconteceu? Foi ocorrendo um desbussolamento nas palavras de George Forbes, que é alguém que eu admiro muito, né? E tive a oportunidade de ter aulas com ele, e eu falei, olha o que ele conseguiu captar do contemporâneo, é um psicanalista, né? Então ele fala, olha, daí ele tem inclusive uma novela na TV Cultura chamada Terra 2. Ele fala, houve uma Terra 1, e talvez nós estejamos na Terra 2. É lógico que nós estamos. Eu acredito sempre. Eu sempre vou no talvez. Você vai no talvez é porque você ainda é cético por fato de você ser acadêmico e científico. Quando você passa a acreditar mais nessa... Por quê? Senão não se fala de ser. Quem não fala de espiritual, não fala do ser. Fica na área do agir e do fazer. E não vai para o lado do ser. Gostei. Por que nós, então, não falamos do ser? Que é a essência de tudo, que não existe.
que é a não forma da vida. A consciência, o espaço, que é o universo. O ser é a não forma. Mas você e sabe... a forma é isso que você está aí, ó. Este veículo, que eu chamo de um veículo... Um amontoado de células. Que é onde está aí a alma, que quando ela é permitida dirigir, ela passa a trazer a essência do ser na direção, ou a consciência do consciente, que quando chega a consciência do consciente é porque a alma está na direção. Usa esse veículo chamado corpo na estrada do espírito. Aí tem que pensar um pouco, né? Essa eu aprendi hoje. Né? Essa eu não sabia. Essa eu aprendi hoje. Pois é, bacana. Deixa eu falar da Unimed. Conhece a Unimed? Claro. A Unimed hoje é um sinal de sucesso, um case de sucesso referente às Unimed de todo o Brasil. Com orgulho poder falar dessa marca que me patrocina. Aliás, nos dá a oportunidade de trazer pessoas incríveis como você aqui para esclarecer temas tão importantes sobre a questão da psicologia, né? E das doenças, dos transtornos mentais, hoje uma pandemia. A Unimed tem um hospital lindo na cidade de Sorocaba, né? E eu queria mostrar o hospital antes de continuar a fala aqui. Vamos ver, dar uma olhadinha. Aliás, quando ela coloca, eu vou falar aqui, né? Onde tem saúde, né? Tem Unimed Sorocaba, com o propósito de cuidar de você com muita excelência. E isso é verdade. A Unimed Sorocaba oferece soluções práticas hoje que priorizam qualidade de vida. E o atendimento é humanizado, que também é uma coisa que as pessoas estão se importando muito hoje, né? Porque o mundo ficou muito frio. Com um amplo rede de qualificado de atendimento, eles estão com postos de atendimento em São Roque, Pilar do Sul, Boituva, né? Abriram um novo hospital também agora. A estrutura deles é, de fato, completa. E com hospitais e unidades avançadas e farmácias, que tem um preço muito diferenciado, e é possível também as pessoas entenderem tudo isso acessando o site de Unimed Sorocaba. Tem aqui um exemplo dessa construção do case de sucesso, que é o Hospital Unimed, que faz questão de mostrar para a minha audiência e para os teus seguidores. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo e humanização. Uma infraestrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. Muito bom. Unimed, gratidão por você fazer parte do nosso trabalho. A gente é muito grato por isso. E tem uma marca honrosa aqui na cidade de Sorocaba. São, hoje, uma das maiores empresas que empregam na cidade. São 3 mil funcionários, né? 180 mil clientes na carteira da Unimed Sorocaba, mais os 40 mil que atendem da região inteira. É um negócio muito rápido, né? Olha, o que acontece é que o mundo é frenético. As transformações são rápidas, né? E as incertezas também. Como é que a gente vai... Como é que a psicologia, por exemplo, um pouco da filosofia, digamos assim, pode nos auxiliar a ter uma relação mais saudável no nosso dia a dia, né? As relações com as pessoas está complicado, né? Entre as pessoas, né? Como podemos ter um ambiente mais saudável de vida, com toda essa coisa frenética? Eu acho que também participando mais da vida real e menos virtual. E quando eu digo isso as pessoas hoje quase não conversam mais. Se você pegar, por exemplo, um transporte coletivo ou um metrô em São Paulo, que é mais comum, ou as pessoas estão no fone. Nas grandes metrópoles, elas andam todas, cruzam um semáforo, onde lá em São Paulo, eu estudo, fica na Avenida Paulista, tem um prédio de um lado, eu fico no hotel exatamente na frente. Então é só atravessar a avenida, mas ela é bem larga, né? E você consegue ver quando fecha o sinal dos pedestres e eles se acumulam. E eu passei a observar todos eles, com fone de ouvido, ou com o celular guardado, ou com o celular na mão, no virtual. Mas no virtual o quê? Para se relacionar com outras pessoas. Então passou-se a ter um intermediário entre as pessoas, que é o aparelho. Porque elas estão ali vendo o quê? Algumas estão jogando, agora tem o famoso tigrinho, né, que está aí, o pessoal jogando, apostando muito dinheiro, que tem uma relação muito com a questão da aposta, né? E, enfim, as pessoas estão ali meio que... Eu perdi o caso, mas não vou entrar nessa série, é uma bosta. Isso, então, e nem o Estado está sabendo muito como lidar com isso, em regulação ou não regulação, então as pessoas estão muito... E isso tem feito muitas pessoas sofrerem.
Muitas pessoas se endividarem, né? Mas, enfim, então passou-se a ter esse intermediário e muitas buscam relações com as outras. Por exemplo, se você for observar os aplicativos de relacionamento, né? Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu me lembro que para você marcar um encontro, ou você anotava o telefone da pessoa. Eu sou dessa época. Então, né? Então o que você fazia? E você tinha que esperar a ocasião para você vê-la pessoalmente. E você, às vezes, não sabia o que... era muito bagunçado. Né? Era diferente. Né? Então, tinha aquela questão de você marcar um encontro, buscar a pessoa. E eu recordo ainda que, às vezes, passava o endereço, não tinha GPS, você tinha que olhar no mapa como chegar em tal lugar, mais ou menos. Né? E você aprendia conhecendo a cidade, perguntava para as pessoas. Você abaixava o vidro do carro e perguntava, onde fica a rua tal? A pessoa lhe dizia, olha, a segunda atravessa à esquerda. Isso era laço social que as pessoas iam construindo. Às vezes dava namoro, às vezes dava amizade, às vezes não dava em nada, era fake, como se diz hoje. Mas, enfim, tinha a experiência. E a experiência ela foi ficando solúvel. Ela foi ficando solúvel. Hoje a pessoa ela fica boa parte do tempo em casa, ou no sofá, vendo a TV, ou o próprio celular, ou o smartphone, e passa-se ali um período muito rápido de tempo, e às vezes várias pessoas na mesma casa, e a relação social se esvairiu. Você percebia antigamente também, por exemplo, casas noturnas. O que acontecia? As pessoas estavam todas ali com o mesmo propósito de se divertir e se conhecer, e isso se dava como? Acabou também, casa Acabou, noturna. quase não tem. Né? Se tiver um ou outro. E uma época tinham muitas e Porque todas hoje é muito muito cheias. prático, né, pra você pegar alguém, né? Você não precisa mais de casa noturna, tomar uma, ficar paquerando, era tão gostoso, né? Passar aquele perfume e falar no pescocinho da menina. Então, e o que acontecia? As pessoas estavam ali, no mesmo ambiente, dispostas a se divertir, porque estava tocando uma música, elas estavam com amigos e conhecer pessoas. E para eu conhecer, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que te abordar. E para te abordar, tinha que haver uma iniciativa. Ter coragem. E você corria o risco de receber o quê? Não. Não. Hoje em dia, o que você vê? Uma foto e você aperta sim, não, sim, não, e vai passando no aplicativo. Nossa, mas Não é? Ai, meu Deus. Então essas experiências foram se perdendo, né? Então quantos nãos você já ouviu? Quantos nãos eu já ouvi? Ele não queria nem dançar com a gente, nem dançar a mulher queria. Dançar. E nem por isso a gente desistia, né? Isso, aí ia pra cima. Aí o que aconteceu ao longo da sua vida? Você teve acúmulo de experiências. É que hoje você não precisa enfrentar os nãos da vida, né? Porque você estava falando de gente que não conversa, eu estava no Pão de Açúcar que entrei. Cara, eu não sei o que vai acontecer com esses jovens, Priscila do céu. Por quê? Não, eles viraram uns energúmenos, né? Porque é impossível. Os jovens de hoje, é verdade. Claro, tem um outro que se sobressai e conversa. Os caras não conversam. Esses jovens de hoje, eles colocam esses piercing, né? Que acham que é lindo e maravilhoso, tá parecendo um rinoceronte, né? Demarcado. Fico andando pelas ruas, não converso, às vezes você chega perto e bate uma coisa, desculpa, não sei o quê. A pessoa fica. Não, fica com medo, assustada, se passa, faz uma pergunta, a pessoa se assusta. Ela não consegue se comunicar. Gente, o que está acontecendo? Estão tudo num isolamento, vive numa jaula que não existe sociedade humana. Porque você começa. Entre, seja simpático uma hora. Pergunta é um outro jovem que vai fazer rápido, não sabe, que com vergonha fica assim, isso. Entendeu? O que está acontecendo com essa sociedade, com esses jovens de hoje? Porque o outro passa a perder a significação de oferecer algo para ele. Ele já tem tudo na palma da mão. O que você vai poder oferecer para ele? Puta, que resposta doentia. Ai, meu Deus do céu. E é verdade, que resposta boa é essa, hein, meu? Entendeu? Então, a partir do momento que o outro não tem nada a oferecer, só que ele esquece que até o infortúnio do outro pode ensinar algo para ele. Ele pode aprender com um erro do outro também. E é nisso que você constrói quem é você. Com os acertos, com os erros. Eu lembro, eu fui privilegiado nesse sentido de ter essa experiência na minha história, na minha vida, né? Quantos anos você tem? Eu passei dos 30. Não quer passar, não quer falar. Passei dos... Eu tô brincando. Não, 33. Idade de Cristo. Ah, que papo, que conversa de velho que você tá tendo aí, que você não é velho, rapaz. 33. Se pensar desse jeito, você me mata do coração. Eu tenho quase 20 anos a mais que você. Então, mas eu tô me colocando no seu pé de igualdade, né? Você tá fazendo um rapport aí. Viu? Não, meu Deus do céu. Tô com 33. Você não tem essa geração nossa aqui. Não adianta que assim, não queira pegar minha geração pra você. Eu peguei o final, porque foi os anos 90 pro 2000. Bem raspadinho do tacho. Bem raspadinho do tacho. Mas eu tive esse privilégio na minha família, que era alguém que privilegiava muito, por exemplo, histórias. O meu avô era uma pessoa que ele
tinha muitas limitações acadêmicas, ele foi alguém que não cursou faculdade, mas ele lia muitos livros. E eu me lembro, pequeno, de ir na casa da minha avó e nós nunca ficamos na frente da televisão. Ele lia e contava histórias. Eu peguei um grande apreço, por exemplo, por política, que eu gosto de fazer muitas análises, fui fazer sociologia na PUC também por conta disso. Ele me ensinava. Sabe como? Sabe o que eu lembro? Todos os dias, pontualmente às 6 horas da tarde, ele ouvia a Voz do Brasil. No rádio. Aí eu lembro que ele ouvia as notícias por meio do rádio e nós ficávamos ali próximos. Aí ele fazia comentários depois sobre aquilo. Olha, o presidente fez tal coisa, olha, o ministro fez aquilo, olha a economia. E aquilo... Tem essa lembrança boa. Tenho essa lembrança. Eu peguei uma paixão por livros, que na minha... Nossa, eu sou... Graças ao vovô. Graças ao meu avô. Eu peguei essa... Vamos assim dizer, esse exemplo dele. Né? Então eu sou leitor voraz, eu adoro ler livros. Você gosta de história? Eu gosto de ler tudo. Eu leio de tudo. Você faz parte do Instituto aqui de Sorocaba Histórico, mas você gosta de história de Sorocaba? Gosto de história também. Adoro, sou apaixonado por Sorocaba. Ontem o Geraldinho veio aqui ontem. O Geraldo Almeida? É. Poxa, o Geraldo, eu estive com ele ontem de manhã também. Deu uma aula aqui ontem. Não, o Geraldo é uma sumidade intelectual. É um dos poucos de Sorocaba que conhece essa cidade na palma da mão. Impressionante, foi muito legal, né? Vou trazer ele de volta aqui. Então nós temos ainda poucos, mas temos ainda personalidades tem ele, o Bonadio, né? Geraldo Bonadio, sim. Que é da Academia Sorocabana de Letras. Vou trazer o professor para falar da história de Sorocaba aqui. Adilson César. Veja bem, como é que é? Isto que ele faz, ele dá uma filosofada, né? Isso, mas é uma pessoa de um conhecimento... professor, rapaz, que eu tive de história. E eu Deu aula para mim do José Reginato. Ali no Jardim Simos. Ele, professor Renato, tive grandes professores. Então, assim, eu sou apaixonado pela nossa história local, porque nós só podemos construir um futuro se nós nos apropriarmos da nossa história. Sabermos de onde viemos, quem somos, eu acho o que fantástico fazemos. A história, né? Eu não sou um grande estudioso, mas eu acho que eu vou aprendendo por osmose, por teimosia mesmo, né? Sim. Aqui eu trago pessoas incríveis que me ensinam um pouquinho todos os dias, né? Sim. Então, a história do Brasil, assim, lógico, a gente não consegue aprender muita coisa, né? Você pegar a história da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Revolução de MMDC de 32. Vai ser uma boa, não? Bom, eu vou me abster de comentar essa. Não, olha, bom, o futuro vai nos dizer, né? O futuro vai nos dizer, mas eu acredito que sim. Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que ele vai ser excelente. Eu acredito que sim. Vai ter um movimento de viés de direita agora de novo. Tem tido uma onda conservadora. Eu acho que não existe direita nem esquerda. O que existe é pessoas boas que assumem a política, né? Preciso ter pessoas conscientes na política, né? Mas não é um assunto... Não é um assunto, mas assim, não é importante você entrar nesse parênteses, eu não tenho problema em conversar, porque eu acredito que as pessoas elas têm que assumir posturas, né? O problema é quando você assume uma posição partidária. Aí é muito complicado, né? Eu mesmo não assumo isso. Quando você pergunta do Trump, é um pouco complicado eu colocar a minha opinião sobre o que ele pode fazer num outro país, tal. Agora, eu não sei, só que eu sei que o outro não fez boa nenhuma, só fez merda. Foi uma gestão muito complicada. Agora, eu entendo que nas duas propostas que haviam nos Estados Unidos agora, né, tendo essas duas propostas da Kamala Harris e do Donald Trump, vai vir com a mão de ferro agora. Eu acredito que ele tenha um potencial de poder dar os rumos que os Estados Unidos merecem. E com a maioria, pelo menos no Senado já, né? Agora no Congresso não sei ainda. Não, deu na Câmara. Deu também? Na Câmara, no Senado e tem a Suprema Cor da Mão. Que foi Nossa, vai ser uma reviravolta no mundo. Era preciso fazer isso, era preciso. Precisamos endireitar o mundo. O mundo fugiu do controle. Que é uma outra coisa que suscitou não só a pandemia, que você colocou que foi um marcador que mudou, né? Pragmatismos, mas a política também mudou. Hoje as pessoas estão muito mais interessadas em política do que futebol, né? Bom, vamos finalizar, né? Vamos lá. Tem muita coisa boa, você tem que voltar mais aqui para vamos falar de emoções, né? Dentro da psicologia. A turma respeita muito a psicologia, né? Sim. E dentro dos tratamentos que nós temos de transtorno, né? Precisamos fazer o jovem voltar a falar.
Sim. Precisamos colocar sangue na corrente sanguínea do jovem, porque tudo parece um bando de chuchu, que você aperta e só sai água. E ter experiências, né? Que é isso que a gente falou que acabou se perdendo um pouco, que possa haver mais... isso aqui, por exemplo, nós estamos aqui num bate-papo com mais pessoas, é criar laço social um com o outro. E isso foi se desfazendo por conta de todas essas questões que nós colocamos. Então, isso é o que fortalece uma comunidade. Isso é o que fortalece. Por exemplo, nós comentamos aqui história de Sorocaba, citamos algumas personalidades, citei a Luísa de Almeida. Se você perguntar no consenso geral hoje para uma geração, por exemplo, quem foi esses personagens, elas não sabem. O Geraldo disse ontem para mim assim, qual que é o pior defeito de Sorocaba para ser o sorocabano que não incorpora a cidade, não valoriza o que tem. Sim. Olha só. Pelo contrário, eu tenho uma honra, um orgulho imenso. Você é uma meia dúzia de gato pingado. Eu amo a minha cidade. Eu amo a nossa cidade também. Eu amo mas quando cidade. tiver que falar, tem que falar também, né? Não, claro, ela é uma cidade que ela tem os percalços como todo lugar, mas cidade uma velha, maneira... uma cidade velha, um centro relaxado, muita coisa para fazer ainda. As pessoas não sabem dirigir aqui, o sorocabano parece que está andando em mula ainda, né? Parece que não dá certo para um lado, não dá certo para o outro. É que ela faz jus à cidade dos tropeiros. Então, isso que eu falei. Parece que está andando de mula ainda aqui, né? Mas vamos voltar, numa outra oportunidade vai ser muito bom. Volta a falar com a gente aqui. Gente, eu conversei com o psicólogo e também filósofo pela Uniso, o Herman da Costa Oliveira. Incrível, você é muito bem-vindo sempre aqui. Eu queria agradecer a tua presença. O que é esse azul que está na mão? É um convite para você. Deixa eu ver. É um convite, quinta-feira, dia 27, quarta-feira, dia 27, a última quarta-feira desse mês, eu vou estar recebendo um título de cidadão emérito na Câmara Municipal e trouxe o convite de primeira mão para você estar presente lá. Por solicitação do vereador Ítalo Moreira, se reelegeu? Se reelegeu, o segundo mais votado. União Brasil. O que a União Brasil é? É o partido dele. O que é a União Brasil? É um partido de esquerda? Não. O que é a União Brasil, o partido? Convida para a sessão solene e outorga o título de cidadão emérito. Você sabe como chamar de cidadão emérito? Porque também vai pelo gênero, tem que ir lá fazer um negócio, tal. Legal isso aqui, meu. Herman da Costa Oliveira, parabéns, cara. Muito obrigado. Isso é um reconhecimento dos trabalhos que vem prestando para a sociedade de Sorocaba, né? Ocupando uma cadeira na Academia de Letras de Sorocaba, lá no Instituto Histórico. É legal as pessoas que têm essa preocupação. E também através do Rotary, né? O Rotary também, que você está aqui. Estão fazendo muitos projetos através do Rotary. Muitos projetos. Mande um abraço a todos do Rotary Clube lá da Granja Olga, né? E muito feliz de recebê-lo. Indique pessoas maravilhosas para a Priscila. Precisamos de pessoas inteligentes como você, rápidas, né? Claro. Para estar aqui alimentando o podcast, que é diário. Que não é diário, você acredita? Nós somos diários. Sim, eu sigo lá nas redes sociais, eu vejo tudo. Eu sigo lá. O nosso programa, tem uns programas meio maluco aqui. Viu? E eu tô seguindo lá, eu vejo tudo. E eu desejo que a sua alma conduza cada vez mais o seu veículo chamado corpo, nessa estrada que nós temos que também chama-se espírito. Muito obrigado, foi uma honra poder estar aqui com você e vou carregar essa conversa no meu coração, porque foi muito especial esse tempo que passamos juntos aqui. Muito obrigado a você, gratidão. Para você, muito obrigado. Dê um like, assine o nosso canal, faça parte da nossa comunidade. É um prazer enorme ter você na nossa companhia. Desculpe a minha revolta, tem hora assim, em relação a isso, porque você sabe que lidar com o ser humano não é fácil. E nós estamos aqui no amor e no propósito de levar informações que transformam a sua vida. Mas quando a gente pega um profissional que já está acostumado com essa densidade toda, a gente gosta de ser um pouco mais provocaterra, né? Claro. Mas provocar mais os assuntos para instigar mesmo, entendeu? E também para provocar você que está aí a sair do marasma, dessas dores, dessas perturbações, colocar essa criança ferida no lugar dela, né? E deixar que a criança bonita, aquela da inocência, aquela dos sonhos, aquela que sorri, aquela que não julga, aquela que não tem inveja, aquela que não fica se comparando à vizinha a grama do vizinho, essa criança que tem que reviver em você, entendeu? É essa criança. Jesus já dizia, as crianças terão espaço especial no céu. E que crianças são essas? Não é as criancinhas, não, viu, meu filho, que nasce, não. Não é ela, não. É você mesmo quando você deixa essa criança pequena, pura, né, ingênua, fazer parte da sua vida, entendeu? Controle as suas emoções. Lembre-se que a vida é feita de presente, não existe futuro e nem passado. É o agora. Forte abraço e até amanhã.